Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Juliano faz uma pergunta interessante aqui, que espero que você que está ligado à religião entenda o sentido disso que a gente vai falar. É sem ofensa, sem coisa alguma. Preste bastante atenção para que talvez você entenda como é que funciona isso, né? Ele diz aqui que sempre ouviu dizer de um catolicismo esotérico, de reuniões secretas com alguns cardeais iniciados, enfim, esse tipo de coisa. Ele pergunta se isso é mito, é verdade, né? E se for, por que não se abre para todo o rebanho cristão? Juliano Lima. Juliano, não se abre para todo o rebanho cristão porque o rebanho cristão não vai entender. Esse é o problema. Tem gente que fala, a maçonaria só nega informações. Ué, não só nega coisa alguma, é que não vai entender o que se passa lá dentro, né? E as próprias escolas esotéricas do Ocidente estavam subordinadas, muitas delas sem o saber, não sabem disso até hoje, a maioria dos membros dessas escolas não sabem disso, porque o negócio era oculto para valer, né? Subordinada ao Tibete antigo por cerca de praticamente quase 2000 anos, né? Onde o chamado governo oculto do mundo tinha sua representação máxima. Tanto que até hoje, quando se fala em Tibete, o povo se lembra de Dalai Lama. Ora, Dalai Lama era o coluna B. Para você que é maçom, sabe muito bem o que significa isso. Ele é coluna B em Boaz, né? Porque tem o coluna Joaquim, né? Que era outro, esse também misterioso. E em cima, no topo do triângulo do triângulo equilátero, né? O comando geral que era a cargo do Buda vivo da Mongólia, né? Que encarnava, desencarnava e tal, porque tem que vestir corpo de carne que nem nós mesmos aqui, né? E esse Buda vivo da Mongólia comandava ocultamente em nome de outro que não aparece de jeito nenhum porque está noutra dimensão de matéria, chamado Melquisedeque. Aí o mistério dentro da Bíblia. Como é que você vai explicar isso para o cristão, Juliano? Ele não vai entender. Se você abre o bico e fala, já tem gente achando que você está detonando com o catolicismo, com o cristianismo, com os evangelhos. Não é, o sentido não é esse. Tem muito mais mistério do que as próprias religiões possam imaginar, né? Aliás, nem Shakespeare, que era iniciado nessas coisas, não sabia de tanto mistério assim. E não é mistério, a vida é tocada a mistério. Se você acabar com os mistérios todos, né, acaba toda a evolução. Como os dias da criação, eles terminam logo se a verdade... A verdade definitiva ou a verdade absoluta aparecer amanhã, ela acaba com tudo, e acabou com tudo. Como é que você pode acabar com tudo no quarto dia da criação, se são 10 dias, né? O negócio é um pouco complicado, né? Então não há sonegação, não há má intenção, não há coisa nenhuma. Isso é fantasia da cabeça do povo. Você, Juliano Lima, em sã consciência, você seria capaz de ensinar alguns mantras que o Tibete conhecia muito bem, que tem algumas pessoas que conhecem aqui no Ocidente também ainda, né? Por exemplo, tinha um mantra que um ser que era apenas correio do Tibete, ele cantava esse mantrinha num determinado tom que só ele sabia porque era ensinado para ele desse jeito, né? E fazia juramentos de não contar para ninguém isso aí, ele não podia contar. Se contasse, né, ele sabia da punição kármica, né, a que seria levado. Então ele ia cantando esse mantra e mexendo com a gravidade da matéria dele próprio, né? Agora, hoje em dia, se você for fazer uma pesquisa de física nuclear em CERN, o único e maior acelerador de partículas do mundo que está em funcionamento na Suíça, em Genebra, você vai descobrir que tem uma partícula subatômica, já é chamada assim, chamada de gravitons, ou graviton. Graviton é que dá gravidade à matéria. É claro que tem o antigraviton também, porque toda partícula tem uma companheirinha, ou um companheirinho, né? Os gluons têm o antigluon, o meson tem o antimeson,
Você pega o quark, tem um antiquark. Aliás, fizeram uma experiência lá, separaram um quark do antiquark. Ele não quer ficar sozinho de jeito nenhum, né? Apareceu um outro antiquark do lado do quark e um quark do lado do antiquark, porque eles foram separados, né? Como se surgissem do nada. Ao mistério, gente! Ao mistério que o Carvalho põe no ar hoje, mas antigamente não tinha nem nomes essas chamadas partículas subatômicas, mas que, na verdade, são elementais, inteligentíssimos, que, comandados por quem de direito ou aqueles que exercem a função de supremo arquiteto do universo e seus auxiliares, constroem os próprios universos com essas que a gente chama de partículas subatômicas. Eu estou contando coisa aqui que isso aqui era fechadíssimo há algum tempo atrás. Hoje já pode. Porque se eu estivesse contando coisas aqui que não poderiam ser contadas hoje, sabe o que aconteceria? A grande fraternidade fala, vamos tirar esse pentelho desse Carvalho do ar, acabar com ele. Me fulminariam, para todo sempre não. Eu seria tirado aqui dessa vida, né? E para a maioria pareceria, locutor morre de colapso cardíaco, mas na verdade eles param meu coração do outro lado para eu calar a boca, né? Por que não param agora? É porque chegou a hora, nós estamos na era de aquário já. A humanidade tem que mudar essa cabeça parada, atrapalhada dela aí de criança ainda. Tem que sacudir, tirar esse lixo todo que tem por aí, mudar tudo. Tá caindo tudo, você não tá percebendo que tá caindo tudo? Família tá caindo, conceito de família, não se respeita mais a autoridade de ninguém. Hoje não sei, eu sou juiz de direito. O cara vira pra ele e fala assim, e daí, doutor, a gente manda matar o senhor, né? 10 mil reais a gente manda matar, né? Não há mais respeito. A polícia militar tem medo do bandido hoje, tá tudo invertido, tudo atrapalhado. Por quê? Porque está havendo uma limpeza no planeta, vamos chamar de planeta, não existe planeta também, né? Está havendo uma limpeza para poder acelerar a era de aquário, né? Eu estou falando de coisas esotéricas aqui, Juliano, eu falo disso o tempo todo. Se o que eu falo não é esotérico, Deus me livre do que é esotérico então, né? Agora sim, vamos tentar falar um pouquinho daquilo que você perguntou. Tudo que eu falo aqui é esotérico. Vê se você acha em livro por aí. Eu vivo recebendo e-mail de gente querendo que eu passe nomes de livros que tenham essas coisas. Não tem, né? Você tem sociedades iniciáticas por aí, escolas iniciáticas, que têm conhecimento de sobra para passar. Muitas vivem de tradição, outras têm conhecimento do presente e do futuro. O caso da Sociedade Brasileira de Eubiose, cujo nome anterior é a Sociedade Teosófica Brasileira, que veio dar continuidade ao que Helena Blavatsky ensinou. Veio da ela própria, mas os próprios membros da sociedade dela não reconheceram o professor Henrique José de Souza como um sequenciador daquelas ideias, daquelas coisas que a Blavatsky contou. E a Blavatsky não foi entendida até hoje, Juliano. E os livros dela estão aí, Juliano. Não tem nada sonegado, não. Vai lá na editora Valdomiro Lorenz, é a edição da revista Pensamento, da editora Pensamento, né? Lá no centro, na Rodrigo Silva, você compra lá, Doutrina Secreta. Eu engulo os 6 livros da Blavatsky se você entender o que está escrito lá. Ou então, se você passar para um religioso aí que você está falando que há sonegação, né? Eu engulo os livros, tudo, ainda engulo umas 2 Bíblias junto também, mais esse microfone aqui, engulo tudo se entender. Não dá para entender porque falta chavinha para abrir o mistério. Blavatsky não era tonta o suficiente para deixar tudo tão às claras, né? Então ela chama de vários nomes uma coisa só, é para confundir as cabeças mesmo, porque do jeito que ela falou, ela já é considerada a mártir do século XX, porque ela morreu no século XX começo, né? E nasceu lá no século XIX. Blavatsky era uma espécie de avatar de saia, avatar a mulher. Chegou a hora das mulheres participarem também desse mistério. Uma espécie de messias ou comesses, uma missão muito grande de abrir a cabeça, principalmente do americano do norte, que todo mundo já sabia, era coisa marcada, que iria dominar o mundo materialmente e espiritualmente falando. Mas falta ao americano ainda hoje, apesar que já melhorou bastante, né? Falta ainda ao americano uma ideia melhor do que seja espiritualidade, essas coisas que a gente comenta aqui que tem repercussão. Eu, se for aos Estados Unidos, né, e começar a pregar isso lá, eu posso ir para cadeia lá nos Estados Unidos, entendeu?
Porque o pessoal já pensa, esse cara quer levar a gente pro inferno, entendeu? Agora imagine a Blavatsky no século XIX pregando essas coisas na Sociedade Teosófica Internacional, mesmo que o Einstein tenha lido Isis Sem Véu e não tenha entendido também. Agora, Juliano, como é que sonega? Se o Einstein não entendeu, porque faltou ao Einstein as chavinhas, quando no livro Isis Sem Véu a Blavatsky fala que tudo é relativo, né? Do 1 para baixo tudo é relativo, porque guarda relação com, né? O 2 tem relação com o 1, né? 2 não é 1 e 1? Então, guarda relação. Então, portanto, o 2 é relativo. E daí para frente tudo é relativo. A única coisa que não é relativa é o 1, na numerologia do Pitágoras. É uma coisa muito lógica. É lógica do Aristóteles. Mas a pessoa não entende isso, não adianta. Pode ficar malhando, pegar um machado, abrir a cabeça da pessoa para tentar enfiar isso. Não resolve. Agora, você fala que se é verdade que houve um catolicismo esotérico. Houve. Não há mais. Essa é a verdade. Houve sim. Houve gente muito importante participou disso aí, viu? A gente tinha religiosos aí ligados ao catolicismo, frequentando, por exemplo, maçonaria, que nunca foi coisa de diabo, coisa nenhuma, né? Tem gente, a minha avó mesmo me ensinou que eu devia passar perto de uma loja maçônica lá em Lavras, né? Hoje eu tenho grandes amigos lá, eu devia virar a cara pro outro lado, né? A igreja protestante eu não podia nem olhar, porque na família católica, como é que eu ia olhar para a igreja protestante que eu podia ir pro inferno também, né? Cresci nesse ambiente, a mesma coisa, né? Só que a minha cabeça, aos pouquinhos, eu fui lutando daqui e dali e tal, para tentar abrir. Eu ainda tenho, talvez, alguns resquícios, né? No catolicismo há um budismo esotérico. Vamos falar disso aqui que você pediu, ó. Em algumas religiões importantes, não todas, claro, como o budismo, por exemplo, há um budismo para o povo. Esse é o budismo religião para o povo. E um budismo esotérico. Por exemplo, o companheiro de Helena Blavatsky, o coronel Henry Olcott, né? Ele era do budismo esotérico. Blavatsky já não era. Blavatsky era superior a isso também, ao budismo esotérico. É porque no catolicismo é a mesma coisa. Tem um catolicismo para o povo e um catolicismo esotérico. Por que isso, hein? Né? É porque o esotérico é a fonte de tudo e é de onde saem as religiões maiores para frear o povo no seu ímpeto infantil. Quem diria, quem poderia imaginar, eu jamais poderia imaginar, enquanto estava jogando bolinha de gude lá em Lavras, que um dia eu ia chegar num microfone importante como o da Bandeirantes e dizer o seguinte: cada dia da criação é comandado por uma nave gigantesca do tamanho da América inteira, América do Norte, Central e do Sul, parecendo com aquele Independence Day, né? Daquela nave que veio e ficou lá na Lua, porque não podia vir aqui. Essa nave, ela existe no plano físico, mental, abstrato. Ela voa pelo escuro do céu, onde não tem manifestação de planetas, etc, etc, etc. E ela joga âncora nesse oceano sem limites. E ali começam as experiências laboratoriais desta nave imensa. Eu acho que já há cabeça para a gente tentar entender isso, né? O comandante de uma nave dessa aí é comandante de um dia da criação inteiro, mas o tempo é medido diferente para eles, ou por eles, né? Aliás, são os senhores do espaço, do tempo e da forma. Se são senhores do espaço, do tempo e da forma em nome de um Deus único, só tem um Deus mesmo, né? Imagine o poder desses seres, né? Nessa nave enorme, que a gente pode chamar de Agartha também, é claro que cabe um casal de cada animal, né? Um casal de gigante, um casal de gente, um casal de não sei o que e tal. Cabe, numa arcazinha de madeira, pregada a prego por um coitado do Noé, que deve ter trabalhado que nem um burro, né? Para poder construir a tal arca. Mas não dá para a cabeça das pessoas entender, a não ser essa arca que navega nesses oceanos aqui da Terra, por causa do dilúvio. Eu também aprendi assim. A outra arca é universal. Ela está ligada aos 144 mil universos paralelos, né, que tem ligação
com o que os testemunhos de Jeová falam, por exemplo, de só 144 mil vão se salvar na batalha do Armagedon. Na verdade, é uma coisa entrando dentro da outra para que haja o Pralaya. Pralaya é um retorno à origem antes do Big Bang dos cientistas. Tá percebendo a importância disso, Juliano? Se não tá, não adianta nem a gente falar tanto, né? Porque isso aqui envolve catolicismo esotérico, budismo esotérico, esoterismo mais puro que você possa pensar, né? E então esse catolicismo esotérico, budismo esotérico e outras religiões antigas esotéricas, isso sempre existiu porque o esotérico é fonte de tudo, é de onde saem as religiões maiores. Por exemplo, desse esoterismo todo aí sai a filosofia esotérica, as religiões esotéricas e saem também as religiões esotéricas, que é chamada de Gupta Vidya, ou seja, iniciática das idades, né? Se você lê o volume 2 da Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, é difícil de entender, mas se você, o simbologismo universal, ela vai fazer rasgados elogios, por exemplo, a um grande químico inglês chamado 19, se aproximava das ideias, né? Quer dizer, ele estava se aproximando da Gupta Vidya. E de repente, um menino praticamente com 25 anos de idade, chamado Immanuel Kant, né, estava se aproximando da filosofia esotérica. Quando ele fala do racionalismo puro, né, e tudo mais, a tentativa de separar o emocional do racional, ele sabia que são duas coisas, mas ele não sabia, porque não era iniciado nesses mistérios, que não dá para separar uma coisa da outra. Não tem condição de separar uma coisa da outra, né? E vai por aí. E então, para frear o povo desse seu ímpeto infantil, é preciso de religião. O povo necessita de religião, como precisa de ar para respirar. É imprescindível ainda. Porque agora o povo não é ignorante porque quer. É ignorante por causa do momento cósmico que estamos vivendo. Ninguém tem culpa disso. Você não pode culpar Deus também. É que você está começando tudo ainda. Calma, né? Nós vamos ser idênticos ao Pai um dia, que nem Cristo não falou, todos podem ser iguais a mim perante o Pai, aí, ó, né? E ficar à direita do Pai, como ele falou mesmo, tá certo. Mas vai passar um tempo incrivelmente longo até que isso aconteça, né? Só para esgotarmos as potencialidades do plano físico mental abstrato, ou manásico, de manas, que em sânscrito significa mental abstrato, mas também é o maná que cai do céu como alimento espiritual e não para encher a boca e a barriga. Eu nunca comi maná assim. Tem a fruta pão, mas não é isso, né? É alimento espiritual. Faltam 7.034 mil anos para esgotarmos o plano mental. Nós estamos começando a pensar. Daí essa dificuldade de raciocínio que a gente tem ainda, dificuldade em matemática, em física, em química, em artes de uma forma geral, filosofia e tal, né? Para a maioria da Terra ainda, isso aí é muito abstrato, né? Quando conseguirmos a ressurreição e começarmos penosamente a subir a escada de Jacó, aí a situação vai ser bem outra. E o tempo não vai ter o sentido que tem hoje para nós.